Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha do Enem 2021 PPL, questão 133. O papo aqui, galera, é de certa forma relacionado à função das raízes, beleza? E aí, gente, fica um alerta. A gente acabou de fazer essa questãozinha aqui que fala a respeito de tipos de raízes. Falamos agora da função da raiz. E aí, para completar o trabalho de aí utilizar essa provinha para uma revisão mais profunda sobre esse órgão tão importante das plantas, já que botânica cai demais, eu trouxe aqui uma figurinha para a gente falar um pouquinho melhor, tá, das partes aí, falar um pouquinho melhor da anatomia da raiz, beleza? Então vamos com tudo. Lembra que aqui a ideia de fato é utilizar essas questões como, né, uma bela inspiração para revisarmos aí assuntos tão importantes e que caem no Enem, obviamente. Para a gente também não ficar perdendo tempo aqui, sei lá, vou ficar falando de, né, curiosidades de hortaliça, né, crescimento aí através, né, da hidroponia. Pô, cara, eu não vou ficar falando de curiosidade. A ideia aqui, de fato, é me apegar o máximo possível a questões de vestibular. Beleza? Então fiquem ligadões que em breve vai ter um canal de membros aqui para o Enem. Cara, muita resolução de exercícios, só que sempre num vídeo em que eu organizo os assuntos e vou pegando tudo quanto é questão, filho. Porque, meu irmão, o lance aqui é trabalhar focado na resolução de exercício. Eu quero transformar você numa máquina de resolução de exercício. Beleza? E, cara, se inscreva no canal. O canal começou tão recentemente, cara, e já tá dando o que falar. Galera mandando muito comentário. Mande o seu comentário. Se tiver com dúvida, mande a dúvida que eu respondo. Beleza? Vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera. Estamos de volta. Eu quero dizer o seguinte, ó, que o crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Na hidroponia, a técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em um meio líquido contendo solução nutritiva controlada, ok? Para otimizar o crescimento da planta. Beleza? Então, para garantir um crescimento satisfatório nessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de... Galera, você tinha que relacionar a importância da raiz, independentemente se é hidroponia, se é uma, né, que é cultivada em solo comum. Meu irmão, a ideia da raiz é exatamente o quê? Tirar seiva bruta. E quando você fala de seiva bruta, o que tem lá no solo ou nessa aguinha, né, que a gente controla, né, exatamente o que vai ter para, meu irmão, estimular o crescimento dessa planta. A gente tem que pensar em água, ok? E sais. Pronto, acabou, respondi a questãozinha. Né? Não vai ser lipídios, não vai ser enzimas, não vai ser vitaminas, não vai ser carboidratos. De fato, minerais. Então, é a resposta. Mas você vai parar o vídeo agora? Pô, se você quisesse, né, somente o gabarito, era só você ir lá no site do INEP, lá tem um gabarito bonitinho, você já ia pegar. Aqui, de fato, a ideia é sempre ampliar, quando possível, né, a ideia de cada uma dessas questões e cada um desses tópicos tão importantes. Galera, botânica cai demais. Cai nas provas regulares, cai no PPL, cai 2, cai 3 questões por prova. Meu irmão, não tem chororô. Cai muita botânica e a galera não gosta de estudar. Se a galera não gosta, você não pode se incluir nessa galera, gente. Você tem que correr atrás do seu diferencial. Então, vai lá, estuda botânica, estuda zoologia, que são matérias que, meu irmão, os seus concorrentes não curtem muito. E aí, pô, você já está o quê? Se diferenciando da galera. Fica a dica aí do brother. Então, galera, pegando aqui a anatomia da nossa queridíssima raiz, ok? Vamos trabalhar aqui, ó, de baixo para cima. Repare que eu tenho aqui, ó, a nossa queridíssima coifa, ok? Já que eu trabalho com a ideia sempre da raiz crescendo para baixo, né? Sempre é complicado, né? Falar sempre é muito difícil nos vestibulares, né? Mas na grande maioria das vezes, inclusive na questãozinha que eu já apontei para vocês aí, ele fala de, né, algumas raízes dos mangues, né, que crescem para cima, no caso aí dos pneumatóforos, ok? Mas na grande maioria das vezes está crescendo para baixo, está crescendo
né, exatamente em direção ao solo, sem considerar aqui, ó, a ideia da hidroponia. E aí você tem que pensar, ó, na coifa como uma estrutura protetora da raiz, beleza? Então ela vai proteger principalmente essa regiãozinha aqui, ó, tá? Da extremidade da raiz, que é chamada de zona meristemática. Então, quando eu penso em meristema, eu penso em tecido, né, embrionário, e está relacionado exatamente o que? A proliferação celular. Exatamente. Lembra que a gente trabalha com a ideia do meristema primário para o crescimento, ó, longitudinal das plantas, para cima e para baixo, que de certa forma todas as plantas possuem, beleza? Lembra que o meristema secundário aí já é um papo um pouquinho diferente, eu não vou ampliar agora, porque também não precisa, mas aí a gente vai estar falando muito em relação ao crescimento diametral, ok? Mas, enfim, então a zona meristemática está relacionada a esse crescimento, ok? E a gente tem inclusive ó, a zona lisa relacionada ao alongamento das células. Então essa primeira parte aqui da nossa raiz, a gente vai relacionar muito o crescimento delas, beleza? E aí, cara, você pode botar aqui, ó, né, logo em cima, ó, a zona pilífera. Vitão, essa zona pilífera, ok? A gente vai ter aqui, ó, pelos absorventes, exatamente, galera. Né? A ideia de aumentar a superfície de absorção da raiz. E é claro e evidente que você vai relacionar, né, essa zona pilífera muitas vezes mais desenvolvida em plantas que têm uma pouca quantidade de água ao redor dela, porque aí sim você aumenta mais ainda a possibilidade de estar absorvendo água. Uma interpretação classicona dos vestibulares, beleza? E aí mais aqui para cima, cara, você tem aqui, né, a zona suberosa, em que você tem aqui as raízes secundárias. Essa parte é bem menos explorada nos vestibulares, beleza? Tranquilo? Então esse iniciozinho aqui, ó, né, da zona meristemática, zona lisa, zona pilífera, né, normalmente você consegue criar mais questões em cima delas. Show de bola? E lembrando, galera, né, que essa raiz aqui é uma raiz típica, ok, de uma dicotiledônia, né? A gente chama essa raiz, né, de raiz principal, axial, raiz pivotante, ok? Diferentemente até mesmo do que a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem, que é a raiz do tipo cabeleira ou fasciculada, muito característico também de monocotiledôneos. Beleza? Então, galera, essa diferenciação monocotiledônea e dicotiledôneos é importante? Cara, dificilmente hoje os vestibulares vão cair assim muito friamente, né, em todas as características e tudo mais. Mas eu aconselharia uma lidinha, né, para saber o basicão, diferença de raiz, diferença de caule, diferença, né, até mesmo das folhas e alguns exemplos importantes que a gente pode relacionar as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Beleza? Mas esse papo eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Para a gente não ficar também com ele tão grande aqui, fugindo também, né, de maneira desnecessária ao tema da questão. Então, galera, lembrando que nessa prova do Enem, tá? Nessa do 2021 PPL, tá? A regular também caiu botânica pra caramba. Caiu a questão do cerne, caiu a questão, né, da reprodução assexuada, né, da estaquia, beleza? Meu irmão, bastante questão de botânica. E essa agora também, né, seguindo o mesmo padrão. Então, 2021, a galera caprichou na botânica. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Uma questão fácil, tá? Essa questão é uma questão fácil. Não tinha por que ter grandes dificuldades. E, cara, espero muito que vocês tenham acertado. E qualquer dúvida, mandem um comentário. Valeu? Até a próxima!